Começa agora o programa Momento da Palavra. Recebam a paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, os irmãos que estão aqui presente, os irmãos que estão aí no seu lar. Eu quero declarar nessa noite que Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Eu quero convidar os irmãos para uma leitura. Se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 33. O título dessa leitura, a confissão de Pedro. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Aleluia, louvado seja Deus. Igreja do Senhor, estava lendo essa passagem do capítulo 8 de Marcos. Essa passagem da confissão de Pedro também se encontra no Evangelho de Mateus e também em Lucas e também em João. Podemos dizer também em João. O Senhor Jesus vem de uma viagem, e nessa viagem ele fez grandes obras com os seus discípulos. Participou ali fazendo a segunda multiplicação de pães e peixes. Exortou ali, ensinando os seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Também realizou a obra do cura do cego de Betsaida. Então eles vinham de um grande trabalho. E a Bíblia nos relata que Jesus saindo, chegando às aldeias de Cesareia de Filipe, ele, no caminho, ele confrontou ali os seus discípulos. Ele deu uma tarefa para os seus discípulos, uma tarefa espiritual. Então, naquele lugar lá em Cesareia de Filipe, as pessoas conheciam muito a César. César era, naquele período ali, quem coordenava tudo, o imperador daquele tempo. E Jesus mandou que eles perguntassem para as pessoas daquele lugar se conheciam ao Senhor Jesus. E eles fizeram esse trabalho. E nós, como servos do Todo-Poderoso, o Senhor nos alerta nessa noite, lá no bairro onde a gente mora, na escola onde a gente estuda, no trabalho. Hoje está um pouco limitado, mas dá para fazer isso, viu, gente? Os nossos amigos pessoais, nossa família. Nós temos perguntado para essas pessoas se elas já ouviram falar de Jesus, se elas conhecem o Senhor Jesus. Será que o nosso jeito de agir como servo de Deus, a nossa conduta como cristão, tem mostrado o Senhor Jesus para essas pessoas que nos conhecem? Esses dias eu ouvi o testemunho de um jovem, pastor Laurentes. Ele falou o seguinte, que quando ele falou lá na escola que ele era crente, todo mundo riu. Você? Não pode ser. Não, você pode ser tudo menos crente. Então será que
dava para as pessoas verem Jesus e ter uma ideia de quem é Jesus através do nosso comportamento, como cristão, como servo de Deus, sobre aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus e fazem a obra de Deus. E voltando, eles responderam: sim, algumas pessoas já ouviram falar. Então uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros um dos profetas. Seria muito bom, né, irmão, nosso comportamento, nossa atitude como homem e mulher de Deus, servos do Senhor, nós sermos comparados com João Batista. Já pensou? Olha, aquele irmão ali é como João Batista, aquele outro irmão ali, olha, do ministério de Elias, ou é profeta, ele é profeta. Só que para ter a aparência de João Batista, irmão, tem que repreender o pecado, viu? Arrependei-vos, falava João Batista. Raça de víboras. Difícil, né? Elias então, desce fogo do céu, Senhor, consome toda a oferta. Só de ti que pode vir fogo e consumir a oferta para envergonhar o inimigo. Eita, Jeová fiel, Naika, Masenahá, Sé. Aleluia! Aí Jesus disse para eles assim: então agora eu já ouvi a opinião dos outros, agora eu quero saber, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Dizem. O que você acha que eu sou? O que nós temos falado? A nossa mensagem de Jesus para as pessoas, será que é uma mensagem verdadeira? Porque tem muita mensagem de Jesus sendo falada aí. O espírita fala uma mensagem, o católico fala outra mensagem, o budista fala outra mensagem. Eu conversando num comércio com um japonês, cheguei lá, irmãos, aí estava ele falando lá de Buda para um rapaz, bem na hora que eu cheguei. Aí o rapaz ficou concordando com ele assim, um moço bem simples. Aí ele falou assim para mim, para o rapaz: grandes líderes, Buda, Maomé, o Cristo. Aí eu falei para ele assim: o Cristo é o maior. Ele abaixou a cabeça e concordou. Será que a mensagem que eu tenho levado de Cristo, igreja, você tem levado, nós temos levado, levam as pessoas a Deus? O nosso pastor acabou de ler aqui na leitura oficial sobre o ministério da reconciliação. É o ministério que foi entregue para a igreja. Às vezes você pode falar: não, mas eu não sou obreiro aqui na igreja, eu não sou cooperador, não sou diácono, presbítero, muito menos evangelista. Quem sou eu para ser um pastor? Mas você tem um ministério, eu tenho um ministério. O ministério da reconciliação. O ministério para falar para o pecador, para o perdido da terra aí, meu irmão, que para se reconciliar com Deus é só através de Jesus Cristo. Presta atenção, vamos prestar atenção naquilo que a gente está falando sobre Jesus para as pessoas. Se ouve muito falar aí, hoje em dia tem muita coisa, a gente vê, lê, a internet hoje é cheia de coisa, muita informação. Jesus é bonzinho, ele continua assim mesmo, pode ficar do jeito que você está. Essa não é a mensagem da cruz, irmão. Jesus Cristo, ele veio para tirar o pecado do mundo. O próprio João Batista, que a gente citou aqui, quando ele avistou Jesus chegando, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Oh meu Deus. E eles ficaram ali nesse confronto, Jesus cobrando a parte espiritual deles ali, sobre a fé, e apresentar a Jesus, e saber o que está fazendo um trabalho racional junto a Ele, junto
ao povo que estava ali recebendo a mensagem do Senhor e a presença do Senhor. Aí Pedro tomou a frente. Não, todo mundo errado aí. Está errado. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Aleluia. Pedro tomou a frente. Pedro, que era aquele homem mais impetuoso, severo, falava primeiro, tomava atitude, aquele que falava às vezes sem pensar, mas ele falou a verdade. Tu és o Cristo. Tanto que lá em Mateus fala que o Senhor falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Pedro, bem-aventurado. Essa palavra foi muito boa. Sobre esta pedra, sobre Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Lá em Mateus fala isso. Aleluia. Pedro declarando que Jesus é o Cristo. Com certeza. Jesus Cristo, o centro de tudo. Nós temos que declarar, falar que Jesus é o centro. É o centro. Você olhar sempre para o centro. Centralizar a vida em Jesus. Não abrir o nosso olhar para atalhos, para caminhos tortuosos, sim para o caminho que é Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus ali pediu para eles que não falassem nada disso a ninguém. Olha só que interessante. E na sequência ele começou a ensinar. O versículo 31 nos diz que importava que o Filho do Homem, vocês vão ler ali com letra maiúscula, Jesus Cristo, padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, sacerdotes, pelos escribas, que fosse morto e depois de 3 dias ressuscitaria. Ele disse abertamente essas palavras para os discípulos. Aí Pedro falou: opa, não quero que aconteça isso. A Bíblia fala que, olha só, ele tomou Jesus à parte. Tomou à parte, chamou de lado. Vem cá, Jesus, o negócio não pode ser desse jeito aí não. Acabei de falar que o senhor ali era o Cristo. Agora o senhor vai falar para eles, para todo mundo aqui, que o senhor vai morrer? Está errado. Não pode ser do seu jeito não. Tem que ser do jeito que eu estou falando. Repreendeu Jesus. Olha a ousadia dele. Afrontou o Senhor. Meu Deus. Até o final dessa mensagem eu vou ouvir um glória. Um glória. Um glória. O Senhor repreendeu a Pedro. Que Pedro achou que era do jeito dele, né? Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Ó Senhor, falou que na sua palavra está dizendo que o Senhor veio para tirar o pecado do mundo, para salvar o homem. Ah, mas eu gosto dos negocinhos ainda aí. O Senhor é tão bonzinho. Eu gosto de fazer umas coisas ainda aqui da minha carne. Olha como Jesus repreendeu a Pedro. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, olhou para todo mundo. Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Lá em Mateus a gente acabou de falar que Jesus falou que ele era bem-aventurado, que as portas do inferno não prevaleceriam. Daí a pouquinho Pedro já foi usado pelo inimigo. Pedro já foi usado pelo inimigo. Falou por Satanás a Jesus. Foi elogiado, depois ele falou: ah, Satanás, não, aqui não é do seu jeito. Aqui nesse reino não é do seu jeito, irmão. Não é do meu jeito. Entendeu? Não faça a obra de Satanás.
Não dê lugar ao diabo. Quando ele vier falar essas coisas aí para você, que está errado o que Jesus está falando, repreende e expulsa, como Jesus fez. Pode repreender e expulsar. É Satanás querendo entrar na sua vida, no seu ministério, na sua casa, no meio da sua família. Não é do nosso jeito. Porque Pedro, o Senhor deixou bem claro no versículo, que ele estava fazendo o desejo humano. A carne dele devia estar com o ego lá em cima. O homem acabou de falar que eu sou uma bênção. Acabou de falar que eu sou bem-aventurado. Inclusive, através da minha fala, ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ah, é? O desejo da nossa carne tem que cair por terra, igreja, diante de Jesus. Porque ele fala nessa passagem que importava que ele padecesse. Porque a gente lê um versículo aqui, esse aqui tem que dar glória, ó. Depois de 3 dias, ressuscitaria. Glória a Deus, oh glória. Meu Deus, anais, camarra, a obra da carne não dá, irmão. O desejo incontrolável da carne não bate com Jesus. O desejo da carne é desejo de Satanás. Não dá mais, nesse período que a gente está vivendo, falar diferente disso aqui não, igreja. Está na hora, sabe, gente, de mudar o discurso. Entendeu? Eu ouço uns pregadores falar, o melhor está por vir. O melhor já veio. O melhor já habitou entre nós. O melhor, como diz essa palavra aqui, ele foi entregue. Morreu e ressuscitou. Derramou o sangue precioso por mim e por você lá na cruz do Calvário. Aleluia. O que pode ser de melhor para vir agora? Na minha opinião, não tem coisa melhor que o sacrifício de Jesus por todos nós. Mas olha só, igreja, a concupiscência da carne, o desejo humano é obra do inimigo. Chegou a hora, sabe, irmãos? Às vezes eu faço, eu fiz muito isso, sabe, pastor Lourenço? Alisar bode. Eu já fiz isso, muito. Estava lembrando esses dias, às vezes eu quero ser o advogado de Jesus. No meu ministério, a gente evangeliza. Às vezes eu quero falar, tal. Aí o bode ele só berra, né? Vira o bode? Bode é terrível. O bode começa a berrar e eu fico querendo, não. Está na hora de a gente cuidar das ovelhas. Sabe? O bode começou a pular, dá um serviço para ele. Fica aí, trabalha aí para você parar de pular e gritar. A gente tem que começar a cuidar das ovelhas. As ovelhas que estão fiéis. As ovelhas que estão permanecendo. As ovelhas que dão exemplo. As ovelhas que dão bom testemunho. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos. Vamos por ordem desse negócio. E ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se. Negue o seu eu, o seu nervosinho, seus maus hábitos. O irmão que gosta de tomar um negocinho aí, para com isso aí, irmão. Esse negócio aí não é de Jesus não, não é de Deus não. Mas eu tenho um viciozinho, larga. Negue-se. Negue aquilo que você gosta, a sua carne, desejo humano. Aquele que gosta de umas coisas aí eu não posso falar algumas coisas aqui, irmão, não pode falar. Gosta de algumas coisas da carne aí. Sabe, irmão? Negue-se. Mais uma vez, negue-se a você mesmo. O camarada que mais atrapalha você é você mesmo. Ele te afasta de Jesus. Ele faz você negar a Jesus. Ele faz você ser usado pelo inimigo.
Para Jesus falar assim para você: Satanás, sai, comigo não, esse reino aqui é meu. Jesus Cristo é o centro das nossas vidas, Ele é o centro da igreja. Aleluia. Negue-se a si mesmo. Chegou o tempo de abandonar a natureza humana. Ah, mas eu gosto. Problema seu, irmão. Se liberta desse mal. Ele falou para todo mundo, para os discípulos e para a multidão. A multidão que achava que ele era João Batista, era Elias. Não, eu sou o Salvador do mundo. Então negue-se, tome a sua cruz, siga-me, que nós vamos encontrar a salvação em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe, meu pastor. Momento da Palavra.